Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse dia, eu quero trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas, porque nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tempo em que muitas pessoas, muitas das vezes se questionam por que a minha vida não vai para frente, porque as coisas, as promessas de Deus não estão se cumprindo. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e o Espírito Santo, Ele ministrou algo ao meu coração que eu quero trazer para todos nesse dia, que é que nós devemos estar debaixo da autoridade. Nós devemos se submeter à autoridade que Deus constituiu sobre nossas vidas. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 3 e o versículo 13 em diante, que vai falar do batismo de Jesus. Que diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus amados irmãos, o texto que lemos merece a nossa preciosa atenção, porque vai nos relatar a história do batismo de Jesus e também a submissão de Jesus à autoridade de João Batista. João Batista chega a questionar a Jesus, mas Jesus está dizendo: é preciso cumprir com a justiça, é necessário cumprir com a palavra. Jesus, que é Jesus, está submetendo a uma autoridade. E nós vivemos um tempo em que as pessoas elas querem ser autoridade, mas elas não querem se submeter à autoridade. É por isso que o mundo está da maneira que está. A igreja de Cristo muitas vezes está sendo envergonhada. Por quê? Porque Deus não dá autoridade a todo mundo. Você já imagina, meus irmãos, se Deus Ele desse autoridade a todo mundo, que bagunça que iria virar? Então, eu analisando muito isso, eu comecei a pensar, por isso que a igreja, o evangelho de Cristo muitas vezes está se escandalizando. Por quê? Porque todos querem autoridade, mas não querem se submeter à autoridade. Não querem se submeter a uma liderança. E Jesus, sendo Jesus, ele se submeteu à autoridade, ao sacerdócio de João Batista, porque João Batista vem de uma linhagem sacerdotal. João Batista é um sacerdote, João Batista é um líder, e Jesus se submete. E é por isso que muitas pessoas estão patinando na vida. É por isso que muitas pessoas elas não crescem espiritualmente, financeiramente, não crescem, não avançam. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, em Hebreus capítulo 13, no versículo 17, o escritor aos Hebreus, ele diz: obedecei os vossos pastores, porque hão de prestar conta das vossas almas. Romanos capítulo 13, versículo 2 diz que quem resiste à autoridade, ele resiste ao próprio Deus e trará sobre si a condenação. Então, quando nós não se submetemos, quando nós não obedecemos,
nós estamos trazendo destruição para nossas vidas. É por isso que muitas pessoas estão vivendo uma vida de fracasso. Eu não estou aqui generalizando, mas é o que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesse dia. Jesus, ele se submeteu. João Batista até chega a questionar, mas Jesus está dizendo, é necessário cumprir toda a justiça. É necessário cumprir os princípios da palavra de Deus. Então a autoridade não é para todos. Então por que Jesus ele diz que recebeu autoridade em Mateus 28, 18? Ele diz, toda autoridade foi me dada, todo o poder é me dado. Por quê? Porque Jesus estava alinhado. Jesus, ele estava alinhado a princípios da palavra do Senhor. Então, quando nós estamos alinhados a princípios, não quebramos princípios, nós recebemos autoridade. E só vai ter autoridade, meu irmão e minha irmã, quem está debaixo de uma autoridade. Então Jesus recebeu autoridade porque ele estava alinhado a princípios da palavra de Deus. E ele só teve autoridade porque ele se submeteu à autoridade. A Bíblia diz que ele era o próprio Deus, mas ele também teve que submeter para cumprir princípios, para que ficasse exemplo para mim e você cumprir. E eu analisei esse versículo que nós lemos aqui. Por que os céus estão fechados sobre a nossa vida? A Bíblia diz que quando Jesus, sendo batizado, saiu logo da água e eis que o céu se abriram. Oh, que maravilha! Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos, é esta. Você quer ver o céu se abrir sobre a sua vida? Obedeça. Melhor é obedecer do que sacrificar. Obedeça a sua liderança. Se submeta à autoridade. Mas eu não concordo com o meu pastor. Eu não gosto da maneira em que ele trabalha. Mas você gostando ou não gostando, você tem que se submeter à autoridade. É por isso que muitas pessoas, elas não crescem. Os céus se abriram quando Cristo, ele se submeteu à autoridade. Por isso que Mateus 6,33 diz, buscai primeiramente o reino do céu. O que é o reino do céu? É a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Obediência, submissão. E quando nós não submetemos, meus irmãos, nós estamos entrando no síndrome de Lucifer. O que é o síndrome de Lucifer? É querer o poder, é querer a autoridade, mas não se submeter a ela. Mas que nesse dia, em nome de Jesus, você que vai ouvir, medita no que o Senhor está falando contigo. Tu quer que o céu se abra sobre a sua vida? Se submeta. As pessoas não... Primeira coisa, o que é submeter a autoridade? Eu vou falar algo muito simples. Primeiro, quando a pessoa está com um problema na vida, a primeira pessoa que ele consulta é o amigo, a primeira pessoa que ele busca a medicina. Não, nós temos que mudar isso. A primeira pessoa que você tem que buscar é o teu líder espiritual, porque você tem que buscar primeiro os céus. Então você tem que buscar quem o Senhor instituiu como autoridade sobre a sua vida espiritual. Pastor, o senhor está querendo dizer então que eu tenho que deixar a medicina de lado? Não. Mas se eu estou sentindo uma dor, estou sentindo um problema no meu corpo físico, eu vou ligar para a minha autoridade espiritual, para o meu pastor, para a minha liderança, e vou pedir uma oração por ele, porque o sacerdote ele tem autoridade para te abençoar, ele tem autoridade para te dar uma palavra. Aí sim, se algo não houver de mudança, então você buscará o recurso humano, você buscará o recurso dessa terra. Mas não, as pessoas primeiro buscam o profeta, primeiro buscam o amigo, primeiro buscam o obreiro. Não, está errado. Primeiro é o teu líder, primeiro é o teu pastor. É por isso que Satanás está tendo êxito na igreja do Senhor. É por isso que o diabo está conseguindo parar as promessas de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos entender que nós temos que submeter a autoridade, porque Jesus se submeteu. A primeira pessoa é o teu líder, é o teu pastor, porque é ele que presta conta da sua vida espiritual.
E primeiro nós buscamos o recurso humano, deixamos de lado. Aí depois, quando o problema estiver tão agravado, aí vamos lembrar da autoridade, vamos lembrar de Jesus. O próprio Jesus disse: aquele que recebe um profeta, um homem de Deus, um discípulo, um apóstolo, na qualidade de profeta, ele recebe Jesus na sua casa. Você está entendendo isso? Então, meus irmãos, tu quer que o céu se abra sobre a sua vida? É tempo de nós se consertar. É tempo do fim. É a última hora da igreja. E até quando nós vamos ficar com os céus fechados? Eu vim liberar uma palavra sobre a sua vida nesse dia. Que os céus vai se abrir. O momento em que você submeter a autoridade que Deus colocou no teu caminho, na tua vida. Se submeta, não importa. Porque tu vai ver o que Deus vai fazer. O inimigo perderá a batalha. E o nome de Jesus, ele vai ser glorificado em sua vida. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. E Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que as bênçãos de Deus, elas possam se concretizar em sua vida e em sua família. Fique na paz. Deus abençoe a todos.